Hello, sexto ano, how are you? Eu espero que vocês estejam todos bem. Gente, na verdade, a nossa aula de hoje, ela é uma aula de retomada, tá? É um assunto que vocês já viram, que nós já vimos, já com as aulas online, com as aulas remotas, e eu senti a necessidade de retomar um tópico, certo? Posteriormente, eu vou estar colocando todo o gabarito para vocês, tá? Eu escolhi as partes principais, vamos dizer assim, para que vocês entendam o assunto desse capítulo, tá? É o capítulo number 5, que vai falar um pouquinho sobre school. Para quem se lembra, puxando a memória, eu iniciei essa aula da primeira vez mostrando, né, e falando sobre diferentes kinds of school, né, diferentes tipos de escola, escolas indígenas, escolas na zona urbana, na zona rural, o que difere as escolas em outros países, né, países da Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quais são as características, né, que fazem com que um seja diferente do outro, certo? Mas hoje eu vou focar especificamente em duas partes. Na parte de listening, tá? Onde eu vou estar mostrando aí um áudio referente a um exercício, e posteriormente na parte do grammar, da gramática, que é um tópico que vocês costumam ter bastante dificuldade, né? E mais dúvidas consequentemente. So, let's go. Primeiramente, eu trouxe um texto, tá? Que vai falar um pouquinho. The name is, né? Parkside School. April 16th, 2018. Second-hand uniform sale this Wednesday. Então, no caso, vai falar um pouquinho sobre a venda de uniformes de segunda mão que vai ocorrer na quarta-feira, tá? Eu não vou ler o texto todo com vocês aqui, mas eu quero que vocês se atentem em como ler um texto, tá? Posteriormente, vocês devem ler aí na casa de vocês, com mais calma, utilizando recursos de dicionários online ou dicionários impressos, caso não entendam alguma palavra. Mas eu quero que vocês comecem a ter uma certa malícia, vamos dizer assim, quando forem ler um texto, tá? Já tirem da cabeça que é necessário vocês saberem todas as palavras do texto. Óbvio que, se vocês souberem, isso vai ajudar muito na elaboração do exercício, né? Na execução do exercício. Mas não é necessário que vocês consigam, primeiramente, traduzir tudo. Tia, mas então como é que eu faço? Tenta pelo menos extrair, primeiro, o que você consegue do título, tá? E depois vocês batam o olho no texto, procurando palavras que vocês já conhecem. Para que isso? Para direcionar vocês em qual assunto, qual tópico o texto está inserido, né? Nesse caso, eu já dei aí um spoiler para vocês e disse que vai estar falando sobre vendas de uniforme de segunda mão. Mas isso aí basicamente você encontra no título. Então, depois que você conseguir identificar as partes principais que já estão no título, comecem a pesquisar palavras que vocês conhecem, tá? Sem nenhum tipo de consulta, de dicionário, no próprio texto, ao longo do texto. Isso vai direcionar vocês a já focar no assunto que vai aparecer, certo? O texto, normalmente ele vem com o que a gente chama de language tip or vocabulary, tá? Que são dicas de linguagem ou vocabulário. Palavras que o autor, né, ou o editor do livro acha que você não conhece e coloca como uma ajuda. Agora é óbvio, o intuito nunca é colocar muitas palavras, porque dessa forma vai fazer com que vocês pesquisem e entendam, certo? Então aqui só uma intercultural note, né, uma anotação, uma notinha. Parkside is a school located in Cambridge, England. Parkside é uma escola que está localizada em Cambridge, na Inglaterra. Its students are between 11 and 16 years old. Os estudantes, né, que frequentam essa escola Parkside, eles estão entre 11 e 16 anos, tá? Então depois vocês leiam o texto bem certinho. O que é pedido no enunciado? Scan the text and complete the table. Em sala de aula, eu expliquei a diferença para vocês de leitura skimming e leitura scanning. Então, eu vou dar aí uma
pincelada no que seria novamente, tá? Uma retomada. Gente, skimming, como o próprio nome sugere, é quando eu apenas bato o olho no texto, aquela leitura mais rápida, mais superficial, certo? Você não quer muitas informações, basicamente você quer só entender sobre o que o texto está falando. A gente consegue fazer leitura skimming também no português, tá? A professora pede assim, vocês leiam aí rapidamente o texto para ver sobre o que está falando. Mas nem por isso você vai saber todos os detalhes do texto, né? Todas as partes importantes, você vai só bater o olho. Em compensação, tem a palavra scanning, leitura scanning. Como o próprio nome sugere, é como se fosse um scanner. E o que o scanner faz? Ele pega todas as informações do que está sendo escaneado, tá? Nesse caso aqui, então, para vocês completarem a table, a tabela, é necessário que vocês façam uma leitura mais profunda, uma leitura mais detalhada, certo? O que é perguntado? Name of the school, o nome da escola, né, que está bem em evidência. Day of the sale, o dia que vai ter essa promoção. Date of the sale, então é importante aí diferenciar dia e data, tá? Time of the sale, horário. And host of the sale, certo? So, let's go. The name of the school is Parkside. Eu falei para vocês enquanto eu estava ainda no slide do texto. Day of the sale, Wednesday, que é o dia da semana. Date of the sale, April 18th, que é 18 de abril, né, a data. Time, 8 to 9:15 a.m., de 8 horas às 9:15 da manhã. Tem aí o AM para diferenciar. E host of the sale, Parkside Parent Teacher Association. Esse host é onde vai acontecer, onde vai ser sediada, tá? Que no caso é uma associação dos pais dos alunos que estudam na Parkside, or PTA, que é a sigla. That's right, certo? Aqui no caso a teacher já trouxe um listening, um exercício de áudio, para que vocês também tentem entender como é que vocês devem fazer um exercício de áudio. Eu percebo durante as nossas aulas que vocês acabam ficando extremamente ansiosos para conseguir pegar tudo logo de uma vez. E não é assim que funciona, certo? Às vezes é necessário que vocês escutem mais de uma vez o mesmo áudio para pegar as informações pertinentes ao que vocês estão ouvindo, certo? Então, o que está escrito aí nesse enunciado? Listen again and fill in the gaps with the missing information, tá? Para vocês escutar o áudio e aí preencher o que está faltando, com a informação que está faltando. Eu vou colocar o áudio aqui, so pay attention. Hello, my name is Emily. I'm 13 years old and I'm a student at Parkside, a secondary school in Cambridge, England. On Mondays, I have history, math, and theatre classes. On Tuesdays, I have English, science, and PE. On Wednesdays, I have dance, French, and geography. On Thursdays, I have math, English classes again, arts, and technology. Finally, on Fridays, I have music, French, history, and geography. My favorite subjects are English, music, and French. However, I don't like science, dance, or PE very much. Certo? Então, esse aí foi o áudio que vai estar falando sobre a Emily, que é uma student, é uma estudante, né? Lembra que o título que vai estar centralizando tudo é school, é sobre a escola. Então, aqui para vocês, anteriormente, óbvio, de ouvir o áudio, vocês podem aí, como vai ficar disponível a aula, ouvir bem várias vezes, né? Muitas vezes. Vocês precisam entender o que está sendo perguntado, tá? Age, school, favorite subjects, and subjects she doesn't like very much. A idade dela, a escola onde ela estuda, quais são as matérias ou disciplinas favoritas e quais são as matérias que ela não gosta muito, tá? Como vocês puderam ouvir, the age is 13, she is 13, certo? Ela tem 13 anos. The school is Parkside, que era a mesma que a gente estava
vendo naquele primeiro texto. Favorite subjects are English, music and French, né? Inglês, música e francês. E subjects she doesn't like very much, science, dance and PE. Ciências, dança e physical education, que é educação física. Certo? Como vocês podem se lembrar, a questão da gramática, ela foi relacionada a pronomes demonstrativos, certo? Como a própria palavra sugere, pronomes demonstrativos são palavras que eu utilizo para mostrar, demonstrar algo ou alguém, tá? Eu vou ler aí, primeiramente, todas as 4 frases e depois eu vou discutir como é que vocês devem saber quando utilizar um ou outro, né? Primeira, this is a calendar, tá? O rapaz, ele tá bem próximo do calendário, apontando. Só tem um calendário. Depois, do lado, that is a calendar, certo? Percebam que ele se afasta, mas ainda assim continua com um calendário. Embaixo, these are my classmates. A menina está próxima dos amigos. Esses são os meus companheiros de sala, meus amigos, né? E por último, those are my classmates. A menina, ela se afasta, tá? Para se referir. Aqueles são meus amigos. Então, basicamente, para que vocês saibam qual é o pronome demonstrativo correto a ser utilizado, vocês precisam saber de 2 coisas. Se o que você está falando é singular ou plural, ou se está perto ou longe, certo? Toda vez que tiver só um singular e tiver próximo, você vai utilizar o this, como no primeiro exemplo. Toda vez que tiver longe e também tiver um, vai utilizar that. Quando tiver mais de um, nesse caso aqui ela está mostrando 3 friends, 3 amigos, mas tiver próximo, vai utilizar this. E toda vez que tiver mais de um, mas estiver longe, vai utilizar those, ok? No livro de vocês tem uma tabelinha bem autoexplicativa com relação a isso. Se surgir alguma dúvida, vocês olhem ela, certo? Vamos agora para esse exercício. Complete the sentences with phrases below. Então, aí vocês podem completar com this, that, those, this, that, those. Let's go. We use this or those for plural. Então, a gente utiliza this or those para plural. C. We use this or these for things that are near us. Para coisas que estão próximas de nós. And D. We use that or those for things that are far from us. Para coisas que estão distantes. Certo? Aqui tem uma figura com vários exercícios referentes aos pronomes demonstrativos, certo? Então, read the statements, leia as frases and circle the correct option. Letter A. This is my school. School só tem uma, né? Então, no caso, não poderia nem ser this nem those. B. Look over there. That's my teacher on the bus. Tá? Over there quer dizer que não está próximo. Por isso que é that. E teacher só tem uma. Come here, letter C, né? Come here and have a look. These shorts are really cool. Tá? No caso, por que não pode ser as outras? Porque come here está dizendo para se aproximar. Por isso que é this. D. Hello, Trisha. These are my friends Joan and Beck. Eles estão próximos. Letter E. Is that your book on the desk over there? Por que está como that? Book só tem um, mas over there quer dizer que está distante. F. Hello, everybody. Olá, todo mundo. This is your new PE teacher, Miss Wilson. Tá? Então, no caso, só tem uma, por isso que é this is. And letter G, a última. I want to buy these polo shirts here, please. Tá? Here quer dizer que está próximo. Shirts é camisa, né? Então tem mais de uma, mas está próximo, por isso que é this. Certo? Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Posteriormente eu vou estar colocando todo o gabarito, tá? Do Chapter Number 5, do capítulo 5,
and bye bye. Take care, se cuidem.